objetivo de grupos terroristas como o Hamas em espalhar o terror pelo mundo? Bom, no caso do Hamas, especificamente contra Israel, contra os judeus, não trata-se apenas de atos terroristas, mas também de um extermínio, né? Além de causar o terror, né, esse terror é usado para o extermínio. O Hamas não teria nenhuma chance em uma luta aberta contra o exército de Israel, as forças regulares militares de Israel. Então, ele usa de táticas de terrorismo para causar algum movimento mundial. Mas o principal motivo em espalhar o terror, e hoje isso tudo é documentado através de vídeos, através da imprensa, é impactar o máximo de pessoas possíveis. Por quê? Ao espalhar o terror, ao demonstrar ao mundo esse tudo ou nada, né, essa destruição, todos aqueles que simpatizam com Israel, que têm apreço pelo Estado de Israel, que defendem a existência do Estado de Israel, os judeus, aqueles que amam o povo judeu, todos esses acabam sendo impactados, né? Acabam sendo atacados indiretamente. Então, qualquer noção positiva que você tenha de Israel, você passa a fazer uma segunda avaliação, né? Ou você vira de lado e passa a culpar Israel por estar sofrendo tais ataques, ou você fica com medo da sua posição. Poxa, ao apoiar Israel, eu estarei sujeito a sofrer esses atos terroristas também aqui na minha terra, né? Então, um dos principais objetivos do terror é afastar o apoio que Israel tem, principalmente dos países ocidentais, né? Dos Estados Unidos, do Brasil. Então, o objetivo é chocar, o objetivo é mostrar o quão terrível, né, pode se tornar o mundo se isso prosperar, né? São posições radicais que visam deixar você com medo, deixar você trancado dentro da sua casa, para que você abra mão, por exemplo, o judeu abra mão da sua identidade judaica, né? Para que o judeu se oculte, para que o judeu desista de ser judeu, para que se você pensa em um dia fazer uma peregrinação, um dia morar em Israel, para que você desista, para que Israel seja abandonado. Então o terror ele vem para impactar o máximo de pessoas possíveis, né, num curto espaço de tempo, com o mínimo de recurso a ser utilizado, né, eles conseguem gerar tamanha discussão em torno daquele tema. E nós vemos também o antissemitismo espalhado pelo mundo, onde você coloca toda uma parte da população mundial, eu diria que hoje é minoria, mas é minoria porque os bons se calam, né? Mas sim, há toda uma movimentação contra Israel, como sempre existiu. Nós sabemos e entendemos através de análises políticas, religiosas, né? Entendemos o ódio gratuito contra o povo judeu, contra Israel. Então, os atos terroristas visam impactar essas pessoas que, porventura, veem Israel com bons olhos. Então, de duas uma. Ou você vai mudar de opinião a respeito de Israel porque você é impactado pelas narrativas criadas pela imprensa, ok? Então, esse é um trabalho que está sendo feito não apenas pelo Hamas, mas também por grupos políticos espalhados por todo o globo. No Brasil, por exemplo, nós vemos partidos de esquerda apoiando abertamente os atos terroristas do Hamas contra Israel. Nós vemos partidos políticos de esquerda legitimando essa luta que o Hamas trava contra Israel, né? Justificando por diferentes motivos, mas o fato que é injustificável. Quando um grupo se levanta contra uma nação, mas as vítimas são civis em suas casas, né? Muitos judeus morreram na cama, dormindo,
né? Foram assassinados dentro de suas casas. Pessoas totalmente desarmadas, crianças, bebês no berço foram decapitados. Então, como que você justifica essa luta, né? Se a necessidade é combater o Estado de Israel como um Estado, né? Então, que lutassem contra as forças armadas de Israel, contra as forças regulares. Então, que lutassem contra homens portando fuzis, não contra pais e mães dormindo dentro de suas casas, desarmados, sem nenhuma chance de se defenderem. Pasmem, existem partidos políticos de esquerda no Brasil, não só no Brasil, mas por ser o lugar onde nós estamos hoje, que apoiam, né, e justificam as ações do Hamas contra Israel, contra os judeus. Então o objetivo do terror é afastar o seu apoio, é fazer você mudar de opinião a respeito de Israel pela narrativa construída de que Israel mata criança, de que Israel ataca hospital, de que Israel ataca campos refugiados, de que Israel é o grande vilão e o Hamas é aquele movimento de coitadinhos. Ou buscam mudar a sua opinião através do medo, do terror. Poxa, eu não vou apoiar Israel, eu desisto da minha cultura hebraica, da minha cultura judaica, porque eu tenho medo de morrer, né? Os judeus já fizeram isso em muitos momentos. Por exemplo, aqui no caso do Brasil, na Inquisição, os judeus abriram mão da sua identidade para pouparem as suas vidas, né? Para se manterem vivos, porque a Inquisição justamente perseguia judeus, né? Pelo crime de praticar o judaísmo, pelo crime de ser judeu. Então, o terror, a maldade que é aplicada contra um povo, contra uma civilização, contra um país, contra adeptos religiosos, né, de uma determinada religião, ela visa o extermínio, mas visa também que qualquer pessoa interessada, qualquer pessoa favorável, oculte as suas intenções e retire o apoio, né, que é dado, a admiração e por aí vai. Então, nós já vemos grandes sinais aqui no Brasil de pessoas aterrorizadas, pessoas que já não estão saindo de casa, judeus assustados, judeus amedrontados, não indo mais às suas sinagogas, né, não frequentando mais as suas comunidades. É o que o terrorismo deseja, né? É o que o terrorismo quer. Ele quer que o apoio, ele quer que, inclusive, as rezas que são tão importantes, as orações feitas nas sinagogas para o fortalecimento do Estado de Israel, né? O terrorismo quer que isso não aconteça, né? Que esse apoio deixe de existir. Mas eles têm braços para impedir o mundo todo, né, de reagir a favor de Israel? Não. Então eles espalham o terror. E hoje, facilmente, o terror é revelado através das redes sociais, né? Nós estamos tendo o tempo todo notícias a respeito do que acontece em Israel. Qualquer coisa diferente nessa guerra, nós ficamos sabendo por aqui. Parte das informações são deturpadas pela mídia, né? Por quê? Por que a mídia, por que a CNN, por que a Globo, por que a Band, a Bandeirantes teriam interesse em enviesar a guerra a favor do Hamas, a favor dessa narrativa que favorece o Hamas e coloca Israel como vilão? Por quê? Qual é o motivo? Além do antissemitismo, além do ódio gratuito contra Israel, qual é o motivo? Existem forças neste mundo que precisam destruir tudo aquilo que representa uma moralidade, que representa a fé em Deus, a religiosidade, o temor ao sagrado, o respeito às individualidades humanas. Então, existe todo um contexto do porquê que essas narrativas são criadas, né? Que colocam Israel, uma nação, a única democracia no Oriente Médio, como vilã, e o Hamas, um grupo terrorista que extermina crianças, velhos,
mulheres, pessoas indefesas, como o justo, como aquele que busca justiça, né? Então, já dizem, né, na história que uma mentira contada muitas vezes acaba se tornando uma verdade, né? Num primeiro momento ela se torna verdade, ela se torna a que controla a narrativa, mas nunca uma mentira será a verdade, né? Uma mentira será sempre uma mentira e deve ser combatida. Então, o Hamas mente, a imprensa mente, e Israel está aí o tempo todo entregando as provas do porquê. Por que o Hamas é tão cruel? Por que o Hamas representa o que há de pior neste mundo atualmente, né? Israel entrega. Inclusive, Israel está exibindo em alguns países uma sessão de vídeos destes ataques, né, que sofreu por parte do grupo terrorista, né? Uma sessão de 40 minutos onde muitos vídeos foram compilados e colocados ali sem edição, né, sem nenhuma censura, e onde autoridades políticas, jornalistas, comunicadores são convidados a assistirem e verem os horrores. Assim como foi feito no Holocausto, né? A divulgação ampla do que aconteceu no Holocausto está sendo feito hoje, né? Por quê? Porque também se trata de um extermínio do povo judeu, né? Há a intenção por parte desse segmento radical islâmico de exterminar o povo judeu da face da terra, né? Não estou generalizando, dizendo que todos os muçulmanos querem a destruição do Estado de Israel e do povo de Israel. Não. E a destruição não é apenas expulsar os judeus do território de Israel atual. A intenção é exterminar, assim como foi feito no Holocausto. Inclusive, nós temos grandes líderes muçulmanos envolvidos com Hitler na época da Segunda Guerra, né, onde buscava sistematizar realmente o extermínio do povo judeu, além da Europa, também no Oriente Médio, né? Não conseguiram. O Estado de Israel foi formado, Israel declarou independência, venceu 3 guerras contra os Estados Árabes, e aí então cessou-se os ataques por parte dos países, mas continuam, né, e sempre continuaram existindo no decorrer dos tempos. Então há sim uma intenção, como eu dizia, não é uma intenção geral de todo o movimento muçulmano, de todo o Islã, mas por parte de grupos radicais, como representados pelo Irã, né, que pedem o extermínio total e a destruição do Estado de Israel. Os líderes iranianos não apenas uma vez declararam que desejam varrer Israel do mapa, empurrar os judeus para dentro do mar. Então, você está posicionado contra o seu próprio extermínio. Os judeus estão lutando contra um extermínio, não é uma briga por território. É uma briga, é uma guerra onde um lado pretende exterminar o outro. Simples. Israel não quer, o Hamas não quer mais espaço de terra. O Hamas não quer um lugar específico para formar um Estado. O Hamas quer o extermínio do povo judeu. Esse é o objetivo do terror. Esse é o objetivo do Hamas, desse grupo terrorista. Ok? Então, como não há a menor chance de vencer Israel numa guerra regular com forças armadas, né, eles espalham o terror para chocar o máximo de pessoas possíveis. Muito bem, esse é um ponto. Então, qual é o objetivo do Hamas? Aterrorizar, chocar, paralisar as massas. Uns vão apoiá-lo, outros ficarão paralisados, em choque, e nada farão, não terão forças para reagir. Ainda bem que Israel tem força e está vencendo essa guerra.